Então, vamos agora à segunda aula, né? Me formei agora, Nutri, o que fazer? Como é que eu vou agir? Quais são os caminhos que eu devo seguir para conseguir sucesso, né, profissional? Enfim, nós temos várias áreas dentro da nutrição. Eu vou começar a falar sobre a área de consultório, né? Uma área cada vez mais crescente, né? Talvez você não saiba, mas a verdade é que existem várias doenças que preocupam diversos profissionais da área de saúde. Então, para muitas pessoas que pensam, consultório de nutricionista é para perder gordura, é para emagrecer apenas, não é. Né? Então, a gente tem várias condições clínicas que são importantes para tanto a prevenção quanto o tratamento e a recuperação de um paciente dentro do consultório. Dentre elas, a gente pode, por exemplo, estar colocando aqui o diabetes, a hipertensão, alteração de colesterol, tá? E dentre outras condicionalidades, né? Hoje a gente recebe no consultório, por exemplo, pacientes que queiram, por exemplo, se organizar para fazerem o que a gente chama de programação metabólica, para terem um filho, né? Então, vai o casal, então, nós temos ali a mãe, a futura mãe, né, e o pai se preparando, fazendo uma programação metabólica para ter um filho mais saudável. Pode também aparecer no consultório pessoas que relatam, por exemplo, doutora, estou me sentindo muito cansada, não tenho disposição para minhas atividades do dia a dia, né? Ou então, doutora, eu estou, por exemplo, não conseguindo ter um sono reparador. Então, é outra condição que aparece muito no consultório. Perda de cabelo, pessoas que, por exemplo, queiram longevidade, qualidade de vida, pessoas que tenham, por exemplo, alguns problemas intestinais, como, por exemplo, eu posso colocar aqui refluxo, gastrite, doenças inflamatórias no intestino. Então, eles procuram muito o consultório. Então, vai muito além de uma questão estética, né? É também a nossa busca no consultório de promover saúde e qualidade de vida. Tá? E quando a gente fala de consultório, a gente pensa assim, né? O nutricionista no consultório particular. Mas a parte clínica também do nutricionista, ele pode atuar, por exemplo, em postos de saúde. Em postos de saúde, a gente vai ter um perfil de população, por exemplo, de idosos, de gestantes. Então, vai ser fundamental o nutricionista no tratamento de doenças da terceira idade. E aí a gente poderia falar, né, do diabetes, hipertensão, dislipidemia, né? E aí a gente poderia ter a gestante, o acompanhamento do ganho de peso da gestante, como também da alimentação dessa gestante para conseguir, assim, digamos que, ter um filho mais saudável. Nós temos, por exemplo, alguns nutricionistas que podem atuar em hospitais, no que a gente chama de ambulatórios, né? Por exemplo, a gente tem ambulatório de doenças inflamatórias intestinais, né? Que foi um ambulatório que eu trabalhei durante o mestrado, né? Então, a gente via o prontuário daquele paciente, via o estado clínico dele, né? Os sinais e sintomas, e via como a nutrição poderia ajudar, por exemplo, em doenças inflamatórias intestinais, em algo bem específico. Tá? Então, quando a gente fala de consultório, é muito mais além. E aí a gente tem também, dentro do consultório, ou fora do mesmo, o nutricionista podendo atuar na nutrição esportiva. Não é só gostar, tá, de atividade física, mas quem gosta, isso vai ajudar bastante, né, em se dedicar a esse campo da nutrição esportiva, mas tem que ter um aprofundamento também bem maior e uma especialização mais na área, né? Por exemplo, eu trabalhei muito com atletas, com desportistas, e para isso eu senti a necessidade de fazer, por exemplo, o curso de especialização em fisiologia do exercício, para poder aplicar melhor a nutrição esportiva. Então, é um ramo que ele cresce bastante, né? Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em fazer uma atividade física não só por uma questão estética, mas também por uma questão de saúde. E ao optar por esse ramo,
você pode ir além do consultório. Então, você pode fazer acompanhamento nutricional de atletas, por exemplo, de equipes, né? De futebol, por exemplo, eu posso colocar aqui, nós temos um nutricionista, por exemplo, do Fortaleza, do Ceará, enfim. Você pode trabalhar em equipes, você pode trabalhar também em clubes esportivos ou até mesmo na academia. Além do consultório, né? A gente recebe, como eu estava dizendo anteriormente, uma demanda muito de pessoas que queiram saber, né, como, por exemplo, o que comer antes, durante e após o treino, como ter uma alimentação mais adequada, né, para dar mais energia, digamos assim, para fazer aquela atividade física, né, mais disposição também para aquilo, até mesmo para conseguir resultados, né, maiores com relação à força, com relação à resistência, com relação ao ganho de massa magra. Então, é uma área que só cresce, né? A gente vê a importância da nutrição dentro dessa área e a gente percebe a diferença do paciente, por exemplo, que ele tem um acompanhamento nutricional juntamente com a atividade física, ou quando ele só tem, digamos que, a atividade física ou só tem a nutrição, tá? Então, o acompanhamento interdisciplinar, ele vai ser fundamental, tá? E aí nós temos também o nutricionista que ele pode atuar, por exemplo, dentro da gastronomia, né? Então ele pode desenvolver, por exemplo, receitas, né? Trabalhar no que a gente chama de unidade de alimentação e nutrição, não só vendo essa questão de receitas, né? Mas também, né, com aquele caráter mais de fiscalização sanitária, né, vendo as condições higiênico-sanitárias que aquele alimento está sendo feito, tá, para garantir, né, um alimento mais seguro a nível de possível presença de agentes, né, como por exemplo micro-organismos que podem causar doenças transmitidas por alimentos, tá? Então o nutricionista ele também pode atuar nessa área, tá? Se ele quiser empreender, né, também tem a possibilidade de ele colocar um ambiente de distribuição de alimentos, como por exemplo restaurantes, enfim. Ou então ele pode também, né, estar prestando ali uma assessoria nutricional, tá? Então, ele vai em vários restaurantes, né, e ele vai ver como estão as condições higiênico-sanitárias, a questão estrutural também, tá, do restaurante, está dentro das condições da legislação, tá? Então, é uma outra área que o nutricionista pode atuar. E aí, ele também pode estar atuando, por exemplo, na indústria de alimentos, né? Então, digamos que é uma oportunidade de trabalho, né? Que ele pode estar fazendo ali elaboração de produtos, né? Para serem vendidos, né? Posteriormente, tá? Então, o nutricionista ele também pode atuar nessa, digamos que é no desenvolvimento de produtos, né? Para um posterior consumo. Nós temos um nutricionista, né, que ele trabalha no que a gente chama de marketing nutricional, tá? Então, tem que ser uma pessoa que tenha facilidade de comunicação, de lidar com pessoas, né? Então, geralmente, é um nutricionista que ele vai fornecer materiais educativos, por exemplo, pode ser de suplementos. Então, ele trabalha para, por exemplo, uma empresa, tá, nutricional, e ele vai oferecer os produtos nutricionais daquela empresa para outros nutricionistas, para o público que deseja consumir, tá? Então, é bastante interessante também essa área do marketing nutricional, que só cresce. Né? A gente vê que existem vários produtos sendo produzidos, né, atualmente, desde as linhas de nutrição esportiva, como também da questão estética, como também para fortalecimento de massa magra, para recuperação de massa magra, imunidade, enfim, a gente tem uma gama de produtos que a nutrição está colocando à disposição da população para melhorar a saúde, qualidade de vida. Então, o marketing nutricional, ele cresce muito. Nós temos também um nutricionista podendo
trabalhar como um consultor nutricional, tá? Então, se você gostou dessa ideia, é importante, né, que você tenha um conhecimento, como eu estava falando anteriormente, da questão da vigilância sanitária, né, para ser um consultor nutricional em unidades de alimentação e nutrição, né, como eu já tinha falado anteriormente, né, então só enfatizando aqui que essas unidades de alimentação e nutrição não são só, por exemplo, num restaurante, pode ser em escolas, eu posso ter uma unidade de alimentação e nutrição em hospitais, tá? Então, em qualquer lugar que produzir alimentos, né, o nutricionista, ele tem que estar presente para assegurar a qualidade daquele produto, tanto a nível nutricional, quanto também a nível de segurança, né, a nível microbiológico, tá? Então, a gente teria aí o nutricionista. E nós temos aqui a área da docência, né? Então, é uma outra área que eu segui, falando um pouquinho aqui da docência, né? E um pouquinho da minha história, ela começou a me incentivar desde quando eu fiz uma especialização, né? Então, na especialização, eu queria realmente ter um suporte, né, para atender no consultório, e aí acabei desenvolvendo essa experiência na docência, né? Foi onde tudo começou, né? O meu primeiro momento lecionando para o curso de educação física, a disciplina de nutrição esportiva, e desde então eu me apaixonei e fui caminhando, né? Lembrando que esse caminho começou, se eu bem pensar, até antes mesmo da especialização, né? Então, lá na faculdade, eu já participava de grupos de pesquisa, tá? E aí eu trabalhava, por exemplo, com câncer e alimentação, né? E aí fui me incentivando na pesquisa, tive a oportunidade de trabalhar como docente durante, né, a especialização, e aí fui me estimulando, fazendo então o mestrado, o doutorado, para assim estar atuando na docência. Hoje eu atuo em algumas faculdades, né, já atuei em várias faculdades, né, amo a docência, trabalho também com mentoria de nutricionistas que estão acabando de se formar, tá? Faço cursos também, o que é muito importante para aprofundar o conhecimento desses estudantes, tá? Então, eu fui desenvolvendo essa paixão, né, para chegar até aqui, né? E aí eu incentivo, né, a todos os meus alunos a buscarem, né, quem realmente queira essa área da docência, é uma área apaixonante, né, que a gente tem muitos resultados, né? Então, ver o nosso aluno evoluindo, o nosso aluno, por exemplo, estando empregado e enfim, sendo realizado profissionalmente é muito importante também, tá? E assim, como você pode ver, existem inúmeras áreas de atuação do nutricionista, desde as mais tradicionais até carreiras mais específicas, né? Por isso não tenha medo de entrar nesse curso, né? De continuar o curso, acredite no curso, pois ao longo da graduação você vai se identificando, pode ser que haja uma modificação, tá? A nível de interesse, né, por outras áreas, né? Você com certeza nós temos uma área muito generalista da nutrição, tá? Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, um pouco das áreas da nutrição. Fica aqui o meu muito obrigado.